de algumas obras, infanto-juvenil, correto? Sim. Infanto-juvenil, e nós vamos fazer entrevista para o espaço de leitura da BUNG, que esse mês de março nós vamos trabalhar os autores do nosso município de Nova Granada. E então eu vou iniciar. Bom dia, qual o seu nome e sua profissão? Olha, meu nome verdadeiro, que é também o nome que eu adotei para colocar nos livros, é Edson Gabriel Garcia. A minha profissão, basicamente, eu me formei há muito tempo atrás professor de língua portuguesa, e aqui em São José do Rio Preto, e depois eu fiz o curso de pedagogia. Então eu trabalhei muito, fiz uma carreira de 30 e poucos anos em escolas, como essa daqui, e como professor, depois como diretor de escola, e depois cuidando de ajudar escolas, instituições a montar espaços de leitura, salas de leitura. Paralelo a isso, que eu também considero uma profissão, que eu acho que o escritor, eu me entendo hoje como um escritor profissional, um cara que escreve, que pesquisa, que dedica parte do seu tempo à atividade, ao trabalho de escrever, e recebendo direitos autorais, portanto pago por esse trabalho, né? Então eu entendo que eu também profissionalmente eu tenho essa segunda profissão, porque veio depois, como escritor. Sim. Como foi sua infância? Já faz bastante tempo que minha infância aconteceu, né? Eu tenho hoje 70 anos, então minha infância já tem aí uma história muito lá atrás. Eu me lembro, eu nasci em Nova Granada, minha infância e juventude foi toda aqui, e eu morava na Avenida 7 de Setembro, que é uma avenida que desce, vai até lá embaixo, e naquela época, lá embaixo, tinha o apelido de Pavuna, não sei porquê, tinha o nome de Pavuna. E eu morava lá no final da 7 de Setembro, lá embaixo, numa chácara grande, que era de onde meu pai tirava o sustento da família, e com todas as árvores frutíferas daqui da região, animais. E eu me lembro de uma infância muito gostosa, assim, com frutas, com árvores, com estilingue, embora eu nunca tenha matado nenhum passarinho, mas eu tinha meu estilingue, com bola de meia que a gente fazia, porque a bola de couro era muito cara. Eu tinha animais, eu tinha cachorro, eu tinha uma eguinha minha, que foi um bicho de estimação muito grande. Jogava muita bola nos campinhos que tinha por lá, tinha turma. E, sobretudo, que eu me lembro, aliás, um dos livros meus que a meninada gosta bastante, que se chama 7 Gritos de Terror, que são 7 histórias de terror, são histórias que eu reescrevi depois de, como garoto de 9, 10, 11 anos, tê-las ouvido, todas contadas por pai de um menino que era vizinho nosso. Ele, de noite, à luz daquela lamparina, não era do poste já com iluminação, mas era uma espécie de lamparina mesmo, uma lâmpada, né, fraquinha, e a gente sentava lá à noite e ele contava os causos de terror, e depois eu reescrevi num dos livros meus, que é bastante sucesso, que é o 7 Gritos de Terror. Então a lembrança que eu tenho da minha infância é uma lembrança muito boa, muito gostosa, tudo aquilo que uma criança de interior, naquela época, porque hoje os tempos são diferentes, que podia ter bicho, espaço, liberdade, frutas, árvores, andança nas cercanias, menos livro, que não tinha livros. Sim, esse relato do senhor sobre o reconto que foi lido sua, e eu também faço uma referência assim, ao livro da Antônia Pasqualina, que ela também relata a infância dela com a presença da natureza, animais, que tinha de frutífero em casa. Então é a referência de vocês, porque foi vivido na infância de vocês. E isso gravou bastante. São as histórias, né? Que são memórias. Eu não tenho nenhum livro que se refere a lembranças minhas de Nova Granada, seja da infância, da juventude. A maior parte dos meus livros são livros do cotidiano, já dentro em uma cidade grande. A única coisa que eu tenho é isso que eu falei para você, os 7 Gritos de Terror,
que são histórias aqui de Nova Granada e de toda a região e que são contadas, muitas delas são comuns, são de domínio público, né? Não é específico daqui, mas a gente ouve em vários lugares e que eu recontei. Mas o trabalho meu, os meus livros de literatura, eles já focam mais a criança, já nesse universo cotidiano, com a coisa da passagem da deixando de ser criança para ser adolescente, aquelas coisas assim das turmas e tal. Então eu não sou um memorialista que retoma as coisas que viveu aqui. As coisas que eu vivi aqui foram todas elas muito boas, muito gostosas, a infância e a adolescência, mas elas ficaram nesse espaço da recordação. Os meus livros já são temas da meninada de hoje, do tempo que eu, como professor, do tempo que eu vivi muito dentro de escola, eu pegava muito aquela coisa fervente ali da meninada e transformava isso em histórias. Muitos deles também, sucessos de leitura, O Diário de Biroca, 13 Contos, são todos livros que eu, Cochichos e Sussurros, que eu retomo muito essa coisa do cotidiano da meninada. Uma obra que marcou sua memória desde a infância, porque a literatura teve uma entrada na sua vida, quando infantil, desde que não tinha muitos livros. Mas qual obra marcou para você na sua vida? Não um profissional escritor, mas que marcou. Eu acho que, eu costumo sempre lembrar, eu fui um garoto pobre, filho de pais semi-alfabetizados, né, que cresci até acho que 12 anos, eu morei na chácara, não tinha livro nenhum na minha casa, Nova Granada, salvo engano meu, não tinha biblioteca pública, tinha uma biblioteca na escola, mas era mais um depósito de livros inservíveis do que propriamente biblioteca, não tinha livraria para vender livro, então o livro ele não existiu na minha infância. Eu começo a me recordar de livro, eu acho até que eu me tornei depois um grande leitor, que eu ainda sou hoje, e um escritor, porque talvez eu tivesse nascido com esse talento e depois o que aconteceu na minha vida pós-Nova Granada foi determinante, né? O período que eu fiz faculdade aqui em Rio Preto, eu convivi com um grupo bastante interessante, então essas coisas todas fermentaram muito em mim o leitor que eu sou hoje e o escritor. Aqui em Nova Granada, a lembrança mais forte que eu tenho, por volta de, naquela época, terceira série, quarta série do ginásio, que equivale hoje ao 8º ou 9º ano, e eu já garoto, já adolescente, e eu descobri nessa sala que ficava mais tempo fechada e que se chamava biblioteca, mas que não era uma biblioteca, era um depósito de livros, e eu descobri lá um livro chamado Capitães da Areia, do Jorge Amado, e foi praticamente a minha primeira grande leitura de um livro grande, e eu li aquele livro, me encantei, li uma vez, duas, três, quatro, li inúmeras vezes, e a partir daquele momento é que eu achei que a leitura pudesse ter um significado diferente, forte na minha vida. Então essa é a lembrança definitiva que eu tenho como lembrança, como ponto em que foi o divisor de água, o momento que eu me descubro apaixonado por leitura, e a partir daquele momento a leitura começa a fazer parte da minha vida, sem dúvida nenhuma, né? Jorge Amado, um grande escritor brasileiro, pouco reconhecido, mas um cara de sucesso internacional, um cara que eu tenho muita admiração por ele, de obras maravilhosas, e Capitães da Areia, um livro também sensacional. Então a lembrança que eu tenho é essa, e se deu já no prédio novo do Marques Pinto, que a gente já estudava lá no prédio novo naquela época, né? E hoje já tem mais de 40 anos o prédio, e foi lá que eu tive esse ponto. Então foi Capitães da Areia, de Jorge Amado, que foi o ponto assim, que me abriu o universo para eu entender que a leitura é uma coisa importantíssima. Foi durante muito tempo e continua sendo na minha vida, e sempre que eu posso eu digo para todo mundo: leia,
A leitura é fundamental, ela abre visões, ela mostra outras coisas, ela esclarece as coisas para a gente, ela te ajuda a se situar no universo que você está vivo, ela mostra a leitura, ela mostra outras visões das coisas, ela abre espaços, ela sopra o pó dos sonhos que a gente tem. Eu acho que a leitura é uma coisa maravilhosa na vida de todo mundo. Pena que muita gente passa a vida em branco, literalmente em branco, sem ler, e achando que ler é perda de tempo, é uma coisa chata e desagradável. Bom, voltando agora para o profissional, suas obras literárias, qual é a faixa etária que ela atinge ou não tem uma faixa etária? Tem, como eu tenho uma coisa ampla, né? Eu escrevi muitos textos avulsos, alguns estão em livros, para professores, sobre a questão da leitura. E como eu dei muita assessoria para projetos de montagem de espaços de leitura, eu fiz muita coisa escrita para professor. Então isso é um pedaço da minha carreira como escritor. Aí eu tenho, como eu escrevi livro didático de língua portuguesa também pela editora FTD, um livro uma coleção chamada Nova Expressão, 1999, 2000, 2001, até 2004 essa coleção existiu. Depois eu desisti, não quis mais fazer livro didático. E eu tenho uma coleção grande de 9 títulos chamada Conversas sobre Cidadania, que são 9 títulos, cujo tema é a cidadania hoje, no mundo de hoje, um dos quais é um livro que vocês vão trabalhar, que é As Caras da Violência, que é um dos livros que faz parte dessa coleção, que é talvez a coleção de maior sucesso na minha vida, né? Ela vende muito, ela entra muito em adoção no Brasil inteiro, em todas as escolas, é uma coleção de grande sucesso. Aí eu tenho, ela está dividida em dois blocos, um que pega o Fundi 1, o ensino fundamental 1, e o outro que pega o do ensino fundamental 2, o pessoalzinho mais velho. Agora, o que eu mais tenho, o que eu mais escrevi, são os livros de literatura, os livros de ficção, também divididos para as crianças a partir de 9 anos aproximadamente, e que eu vou aí com livros até os mais jovens, como Contos de Amor Louro, Cochicho de Sussurros, Flor da Pele, Cartas Marcadas, que são livros para os adolescentes, e os livros para a criançada também. Eu tenho inúmeros sucessos. Um dos meus maiores sucessos é o Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco, da editora FTD, tantas histórias numa caixa de sapatos, tantas histórias no escurinho da escola, Lambisgoia, 13 contos, Amoreco. Aí tem um punhado de livros que o dia que os alunos, sempre alguma escola de Nova Granada faz contato comigo, alguém, mas eu nunca sinto uma coisa assim de realmente procurar os meus livros, porque se tem um livro meu de um autor da cidade, que tem mais de 60, quase 70 livros publicados, é muito pouco, né? Então, assim, eu sempre indico, olha, a cidade tem que procurar conhecer mais, não é uma entrevista, você conhece um autor, não importa muito o que eu sou, o que eu fui, o que importa são os meus livros, e você conhece o escritor com os livros que ele publica. Então, fica aqui mais uma vez a provocação para a Nova Granada, para ter os meus livros, no espaço de leitura, pela prefeitura, pela escola, de alguma forma tem que se virar e ter os livros meus. Sim, eu até então, eu imaginei, assim, eu só conhecia a Cara da Violência e Amoreco. Vi agora, como nós tivemos a oportunidade de trabalhar e estudar a biografia e ver as obras, vi que são várias obras já, e eu não tinha esse conceito, é igual você falou. Nós sabemos que tem o autor, o escritor, mas nós não conhecemos a obra, então não está completa. Então, a partir daí, você também começa a fermentar dentro de nós, né? Nossa, cadê as obras, né? Então, eu procuro fazer sou curiosa demais, então vou procurar fazer essa leitura primeiro, para mim, porque eu acho que para eu passar para os alunos, eu tenho que conhecer a obra, né? E eu vou procurar, sim, fazer essa ponte, porque quando
eles na FTD, no livro didático, encontram lá, ele é de Nova Granada, né? Nossa, de Nova Granada, tem um escritor, um autor, então vamos conhecer a obra dele. Acho, assim, que é uma cutucada mesmo para a gente começar a trabalhar o que é nosso, né? Porque às vezes nós trabalhamos o que é fora, igual todo ano a gente trabalha dentro do espaço de leitura, algumas obras, mas sempre assim, não tem um tema, tem temas que a gente pode estar dando abertura. Então, a partir daí, a gente pode estar trabalhando assim, sempre em março, Edson. Né? Eu assim, tive o privilégio de conhecer primeiro, né? Eu estou entrando agora nessa ajuda, conhecer o primeiro e agora vou conhecer a obra. Porque, assim, a Dona Yolanda, que indicou o senhor, a nossa secretária da Educação, falou: tem mais esse autor. Aí eu comecei a procurar até que eu consegui chegar no senhor. Então, para mim, vai ser, me instiga muito mais, agora que eu conheço e sei, né, de Nova Granada tem, me instiga muito mais a procurar. Eu tenho certeza que aqui nós vamos ter, sim, vamos lutar para isso, a eleição nós vamos lutar para que essa memória de Edson, escritor e suas obras, não fique, porque desde o tempo que eu entrei no espaço de leitura, a gente tenta mostrar o que é nosso. E nós temos aqui escritores, né? Nós temos aí o Bertaco também, que faz as partes. Que é outro tipo de arte, né? Que é a pintura, plástica, tal, pintura, e a gente traz. Agora nós temos mais para mostrar para nossas crianças. Na verdade, eu já tenho, eu completo, no meu primeiro livro publicado, eu já tenho completo 40 anos de carreira. Sim. Então, vocês não estão diante de um escritor amador, de alguém que publica Sim. por conta, que paga para publicar um livro, que depois distribui, ou vocês estão diante de um escritor que venceu profissionalmente na carreira, que eu tenho livro nas maiores editoras do país, editora FTD, Cortez, editora Global, Saraiva, Nova Fronteira, enfim, eu escrevo profissionalmente para essas editoras há muito tempo, tenho livros traduzidos, tenho livros aí que fazem parte de quase todos os livros didáticos, eu tenho textos meus autorizados, né? Então assim, dá para falar para a meninada que, olha, existe sim um autor da cidade que nasceu aqui, que é um cara conhecido no estado de São Paulo, conhecido no Brasil e fora. Talvez não seja conhecido na cidade onde ele nasceu. Sim, mas fora de hoje, agora. E assim, é uma coisa. Eu também nunca fiquei muito preocupado com isso, porque eu acho que eu não posso me preocupar com a minha carreira em Nova Granada. Eu tenho que me preocupar com a carreira como um todo. Então foi isso que eu sempre fiz. Eu venho aqui inúmeras vezes, eu fico na linha, discreto, não fico. Mas eu sinto um pouco isso, né? Fala-se, tem um autor e tal, mas eu não sinto nenhum movimento em realmente ter conhecer a obra do cara, que já tem quase 70 anos publicados e continua, apesar dos 70 anos, continua firme no mercado, publicando e escrevendo, né? Então acho que é uma coisa que fica, porque assim, você pegar as caras da violência e trabalhar com a meninada, ele não dimensiona o que é a minha carreira, ele é um aspecto da minha carreira de cidadania e nem é o mais forte. O mais forte é a literatura. Eu tenho livros, Diário de Biloca tem 26, 27 edições, traduzido fora do país, e assim por diante. Né? Qual é o livro traduzido? Em espanhol. Ele é traduzido pela editora Fundo de Cultura, uma editora mexicana, para todos os países de língua espanhola. O Lambisgoia teve uma edição no México também, o Lambisgoia foi comprado, teve uma edição o Amoreco também, que é outro livro que é um recadinho do 5º ano, do 6º ano, curte muito, porque é o dia a dia deles na descoberta das coisas, das relações, descoberta do amor pelo outro ou pela outra, né? Também tem uma edição em espanhol então assim, o que eu tenho para dizer para vocês, primeiro que é muito gostoso ser escritor, segundo, que é melhor ainda, tão bom quanto é você ser um escritor profissional reconhecido. Uma das coisas que eu acho que a minha carreira é reconhecida
pelo volume de autores de livros didáticos que pedem textos meus para publicarem nos livros didáticos que eles escrevem. Qualquer livro didático que você pegar, em algum momento você vai topar com um trecho do livro meu. Sim, né? eles comparam, eles falam, nossa, o Edson tem, assim como o Ziraldo também tem. Né? Então eles já fazem eles já têm essa visão de autor. Nossa, se ele é de Nova Granada e conseguiu igual o Ziraldo, né? Então ele já tem essa noção. Para as nossas crianças, foi o que eu estava dizendo agora, é muito importante o seu depoimento, a sua entrevista, porque é a autoestima deles. Poxa, tem um cara tão, né, com um peso tão grande na literatura, que é de Nova Granada, nasceu daqui. Quem sabe ele vai levar a criança a sonhar, quem sabe um dia eu não posso sonhar isso. Né? O intuito da gente trazer aqui, tá mostrando a obra do Senhor, que é muito grande, é a criança chegar a sonhar São Edson um dia. Que é uma coisa absolutamente possível, né? Sim, mas ela tem que ter um empurrão, tem que ter alguma coisa que leva a sonhar. Então, nós trazemos. Então, o incentivo do Senhor, o que o Senhor está falando para eles, vai ser muito importante. Acho que é legal essa coisa de mostrar. Eu nasci aqui, fui criado na periferia da cidade, na Pavuna, que eu não sei se hoje ainda chama Pavuna, na periferia. A casa em que eu nasci, que eu morei muito tempo, hoje é uma creche lá. É a casa onde é a creche. José Ibrahim. E acho que sim. E eu não tive acesso a livros quando criança, fui entrar em contato, a escola não favorecia nada disso, porque era a época, não estou nem criticando, era o contexto da época, não se tinha preocupação com isso. E na minha casa não tinha livro, eu não tinha parentes aqui que pudessem a escola não tinha biblioteca pública, não tinha banca de jornal, não tinha livraria, e mesmo assim eu fui superando essas coisas e consegui ir embora para São Paulo, sem padrinho, sem ninguém, mas com a minha determinação, com a minha vontade, com o meu talento, eu consegui emplacar e começar um, depois outro e chegar nisso. Então, é possível sim, é possível. Claro que tem muitos talentos, tem um que vai para pintura, outro que vai para mecânica, outro que música, para cozinha, para o comércio. Mas quem gosta de ler, de escrever e tem talento, é possível, sim, não tem a menor dúvida. Eu sou um caso para provar que é possível sair de um meio ambiente pouco ou quase nada letrado e chegar onde eu cheguei. Né? É uma coisa, eu tenho muito prazer em falar isso, porque é uma história, essa não é ficção, essa é uma história acontecida mesmo. Mensagem de incentivo à leitura aos nossos alunos do município? Eu acho que a mensagem que eu sempre falo em vários lugares que eu vou, quando me pedem para encerrar, eu costumo dizer uma frase curta, mas que ela pode ser desdobrada de mil formas, né? A leitura faz de cada um de nós pessoas melhores. Para mim essa é a grande mensagem. Faz melhor no sentido do relacionamento, faz melhor no sentido de compreensão da sua própria vida, faz melhor no sentido de entender o mundo que você está vivendo, faz melhor no sentido de te fazer um profissional melhor, faz melhor, acho que sobretudo uma pessoa na questão da sensibilidade no relacionamento com todo mundo. Então, para mim essa é a frase minha, que é a história da minha vida. A leitura faz de cada um de nós uma pessoa melhor. Acho que essa é a mensagem que eu tenho para dizer aqui e ali, em todos os lugares onde eu passo. Nós agradecemos muito a participação do senhor. Estou muito feliz, principalmente eu recebi sua mensagem, fiquei muito feliz. Né? Para mim está sendo um incentivo também, porque como eu estou começando, para mim está sendo muito importante esse momento com o Senhor. É um incentivo para mim continuar, para mim buscar. Então eu agradeço muito, porque assim, eu tenho meu coração de criança. Então eu preciso ser incentivada e o Senhor está sendo incentivo para eu continuar esse ano na sala. Eu agradeço muito a
disponibilidade do Senhor, o carinho do Senhor com a gente. É uma história assim próxima à nossa. Nós também viemos da estação e a leitura nos torna. O bairro Estação. Hoje já não tem mais a estação. Não tem. No meu tempo Tinha, né? o trem, andei muito naquele trem. Então, e aí nós também é uma vitória estarmos aqui e a nossa mudança deve ser através da leitura. Porque sem leitura a gente não consegue. Não temos padrinho, como você disse, então nós vamos porque nós temos aquela vontade de mudar. Nós agradecemos de coração a sua participação, que Deus nos proporciona também uma visão diferente, que nós possamos adquirir suas obras. Eu tenho vontade sim, e você instigou dentro de mim as novas obras a ser lidas, então já tem como foco aí as que eu não conheço. Eu agradeço a oportunidade de vocês. Eu acho que se eu tivesse mandado alguma coisinha não seria tão gostoso quanto foi isso, né? E por sorte eu vim para cá e agradeço a oportunidade, inclusive, de reativar lembranças aí de quando eu estudei aqui nesse prédio e dizer para a meninada, para os leitores das duas escolas, que eu acredito muito na leitura, que eles procurem também acreditar em tudo. Não é leitura só de literatura, é leitura de modo geral, né? Acho que a leitura de tudo, a leitura é uma coisa fundamental na vida de todos nós, mas particularmente quero dizer para as crianças, pedir para as crianças que cobrem as mediadoras da sala de leitura, as coordenadoras, as diretoras, que cobrem Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, a prefeita, que cobrem todo mundo e fala, olha, tem um autor aqui da cidade que ele se chama Edson Gabriel Garcia, que já tem quase 70 livros publicados aqui no estado, no Brasil, e não sei o que, e a gente não tem livros dele e a gente quer ter livro deles, tá? Isso mesmo. Então eu aproveito e peço aí para a meninada que corra atrás disso e vocês não vão se decepcionar em conhecer um pouco mais das minhas obras, tá bom? Então eu desejo para todo mundo excelente leitura e bom trabalho para vocês. Obrigada.